Muito bem. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022, completa-se um ano da invasão ao Capitólio, lá em Washington, nos Estados Unidos. Foi no contexto da derrota de Donald Trump nas urnas para Joe Biden. Trump não foi reeleito e colocou em dúvida, como você se recorda, o resultado das eleições, pedindo recontagem, provocando a confusão toda que vocês acompanharam conosco aqui um ano atrás no Antagonista. Você está revendo aí imagens da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, a dita maior democracia do mundo, não é? E nós vimos essas cenas aí. Invasores, gente fantasiada, teve morte, teve quebradeira, os seguranças não conseguiram conter aí a massa de trumpistas que invadiram o Capitólio. E hoje, um ano depois, o presidente, agora no cargo, Joe Biden, fez um pronunciamento à nação, ao lado da vice, dizendo, por exemplo, que há um ano, neste lugar sagrado, a democracia foi atacada. Biden também afirmou que invasores do Capitólio colocaram a faca no pescoço da democracia americana e disse que o seu adversário, naquela ocasião, Donald Trump, tem o ego ferido e criou teia de mentiras sobre as eleições de 2020. Joe Biden também classificou a invasão do Capitólio como uma insurreição armada e colocou a culpa no Trump, dizendo que o ex-presidente incitou a turba ao ataque, assistiu à violência pela televisão e depois não fez nada. Essas são algumas declarações do presidente americano Joe Biden, nesse pronunciamento feito hoje à nação, neste dia em que se completa um ano da invasão ao Capitólio. Você está vendo aí ainda imagens dessa invasão, fotos, vídeos dos apoiadores do ex-presidente Trump que achavam que, olha aí, que achavam que estavam, esse aí ficou famoso, né? Que achavam que estavam fazendo, dando um golpe, né? Me faz lembrar os caminhoneiros aqui em Brasília, no 7 de setembro, o último, né? Comemorando o golpe, dizendo que, lembram, né? A gente mostrou aqui em uma das retrospectivas de 2021 no nosso site, mostrando como muitos deles acreditaram que, de fato, Bolsonaro tinha derrubado o Supremo, tinha decretado estado de sítio. Nesse dia lá, ó, 6 de janeiro deles, foi mais ou menos isso. Eles achavam que aí eles estavam vencendo as eleições e que o Joe Biden estava derrotado e que eles iam dominar e comandar a democracia americana. Passou um dia, passaram-se 2 dias, passaram-se 3 dias, as coisas foram sendo colocadas no lugar, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos e lá está. Aqui no Brasil, é só você conversar com qualquer liderança política, inclusive do Centrão, tá? E você escuta nos bastidores que há, na avaliação deles, uma possibilidade que a gente assista a cenas semelhantes a estas aí, neste ano de 2022, após as eleições, em caso de derrota de Jair Bolsonaro. Aí eu vou voltar a fazer o comentário que eu fiz agora há pouco. Você acha que são só 5, 10, 15 pessoas? Você está enganado. As imagens e as manifestações pró-Bolsonaro, os atos golpistas do último dia 7 de setembro, mostram que há gente suficiente para fazer um estrago. Se há gente suficiente para dar um golpe de Estado e comandar o Brasil e impedir o vencedor de assumir, eu não sei. Creio que não. Mas para fazer um estrago tem gente.
para contestar a eleição, tem gente. Para dizer que houve fraude nas urnas, tem gente. Para dizer que há um plano por trás para tirar Bolsonaro do poder e uma teoria conspiratória, tem gente. Tem gente para dizer que vacina não funciona. Tem gente para tudo. E quer ver como essa preocupação ela é real? Olha a notícia que nós publicamos mais cedo, aqui no Brasil agora. Com receio de confrontos eleitorais, Exército altera planejamento para 2022. O Exército resolveu antecipar para o início deste ano todos os 67 exercícios militares previstos ao longo deste ano, informação que foi confirmada pelo repórter Wilson Lima, de um antagonista em Brasília. As ações normalmente são concentradas no último trimestre, mas neste ano vão acontecer no máximo até setembro, um mês antes das eleições de 2022. 2 de outubro está marcado o primeiro turno do pleito. O medo de integrantes do alto comando do Exército é que possa ocorrer no país episódios semelhantes à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Então eu disse para você que tem gente do próprio Centrão que acredita que a gente pode ver cenas como essa aqui no Brasil, em caso de derrota de Bolsonaro, mas gente do próprio alto comando do Exército também pensa assim. Além disso, em ano eleitoral, é normal que integrantes do Exército sejam deslocados para reforçar o policiamento em regiões remotas do país para cuidar da segurança de urnas eleitorais. E ainda que não tenha, nós vamos torcer para que não, ainda que não tenha algo parecido com o que aconteceu no Capitólio, nós estamos falando de um país que vai de novo viver uma polarização. Engraçado que os petistas não gostam que a gente fale em polarização, né? Porque diz que não dá para comparar o Bolsonaro, um não democrata com um democrata, colocando o Lula como um democrata, né? Alguém que surrupiou os cofres públicos, alguém que sequestrou a Petrobras, alguém que fala em regular a mídia, alguém que tentou regular a mídia com Franklin Martins, não teve sucesso na ocasião, alguém cujo grupo político cogitou e trabalhou para um eventual terceiro mandato, acabou sendo convencido a colocar a Dilma, que Lula considera a pior decisão da sua vida, se arrepende amargamente. Hoje estão dizendo lá dentro do próprio PT, o vice-presidente Washington Quaquá, que Dilma não tem relevância eleitoral. E Lula está querendo voltar. Está querendo voltar como paz e amor? Está querendo voltar com vingança. A política do ódio do Bolsonaro foi uma continuidade, uma potencialização da política do ódio iniciada com Lula. Esses ataques que Bolsonaro faz à imprensa, Lula também fazia, ao seu modo. Às vezes do mesmo jeito, com as mesmas expressões, em relação à emissora de TV, em relação a jornalistas que discordam, que criticam, que contestam. E a gente vai caminhar para um 2018 com, mais uma vez, o Lula com ele não, Bolsonaro não, o Bolsonaro com... Esperem, é questão de tempo. Bolsonaro está pegando fôlego. Vai começar de novo, metralhar petista, aquela coisa toda. Arminha. E aí vai ser um mundaréu de fake news, de foto, de montagem, de meme. Os grupos de mensagem vão virar um esgoto, mais do que já são. E nós, jornalistas, teremos que fazer o nosso trabalho, muitas vezes, de noticiar, que é a nossa origem fim, a nossa finalidade fim. Servimos para noticiar. Estamos aqui para noticiar, mas vamos ter que correr atrás. Vamos ter que correr atrás de ficar checando se essa foto aqui é verdade, se não é. Fazendo um trabalho de checador de fake news, né? Que também virou um papel do jornalista nesses tempos sombrios e estranhos, como diria Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal.